A mendiga negra vinga seu neto milionário. Enquanto 17 freiras dançam no salão friamente, o sol se punha por trás de telhados desgastados e altas árvores, enquanto as sombras se alongavam pelas ruas de paralelepípedos. Olivia, uma mendiga negra, de pele reluzente e cabelos desgrenhados, se agachava em seu canto habitual, perto da praça central. Ela olhava atentamente para as pessoas que passavam, cada uma com suas preocupações, sem notar a janela secreta de sua vida. Uma vida marcada por segredos e sacrifícios. Ao seu lado, seu neto Miguel, um menino de 10 anos com olhos que pareciam carregar estrelas, brincava com um pedaço de papel amassado que se tornara seu brinquedo. Certa noite, enquanto o vento dançava entre as árvores, Miguel se deparou com um velho diário jogado em um canto sujo. Ao abrir as páginas amareladas, o nome de um avô distante ressoou em seus ouvidos. A barbearia, com suas cadeiras de couro puído e espelhos empoeirados, parecia guardar histórias de amor e traição. Olivia sabia que precisava proteger Miguel de tudo isso. Mas a pressão aumentava. O empresário ambicioso, sempre com um sorriso largo e olhos frios, havia comprado a barbearia e estava disposto a revelar os segredos do passado em troca de poder e riqueza. Ele olhava para Olivia como um lobo observa uma ovelha, suas intenções vorazes, claras como a luz da lua que iluminava a noite. Enquanto o leilão se aproximava, a dança mística das freiras começava. Elas giravam e rodopiavam, cada movimento uma expressão de liberação e busca pela luz. Olivia, à distância, lutava com suas memórias, revivendo a dor do abandono e a luta pela sobrevivência. A tensão crescia. O que Miguel escolheria? A riqueza que poderia lhes dar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a dança das freiras tomava conta do ar, Olivia sentia seu coração pesar. Ela olhou para Miguel, que continuava absorvido em seus pensamentos infantis, brincando com o papel amassado e sem saber a tempestade que se aproximava. As freiras rodopiavam, mas a música parecia distante, como se a própria cidade respirasse um mistério ao seu redor. Então, um G. Olivia, abruptamente puxada do seu devaneio, sentiu um calafrio na espinha. As mulheres, que antes dançavam com alegria, estavam em estado de pânico. O som tinha vindo de dentro da barbearia. E de repente, a porta se abriu violentamente, revelando o empresário de olhar predador, agora com um semblante distorcido, como se algo tivesse mudado nele. Eu tenho uma novidade que vai transformar tudo isso. Ele gritou, os dentes reluzindo sob a luz da lua. Mas o que ele trazia não parecia ser uma boa nova. No mesmo instante, ele se adiantou e abriu uma caixa velha com um estalo. Um cheiro de mofo invadiu o ar, como se os segredos estivessem prestes a ser expostos. Isso pertence à família de Miguel. Ele ergueu uma carta amarelada e a luz fraca da lua caiu sobre ela, revelando um selo antigo. Uma freira, a irmã Beatriz, se atirou na frente do empresário. Você não... Ele rasgou a carta e as palavras flutuaram no ar como fogos de artifício. Revelações que Liz escondia há anos.
Olivia sentiu um nó se formar em seu estômago. O que seriam aquelas palavras? Miguel, agora focado, viu a expressão horrorizada de Olivia. Vó, o que está acontecendo? Ele correu em direção a ela, seu pequeno corpo tremendo. Aos olhos do menino, a barbearia se tornara um palco de acontecimentos inesperados. Olivia, sentindo o peso da verdade que não queria que Miguel descobrisse, murmurou. Nada, meu amor, apenas fique perto de mim. O empresário, com um sorriso maligno, continuou. Olivia, você não acha que ele merece saber a verdade? Que seu avô estava envolvido em um escândalo muito maior do que a pobreza em que estão? Ele se virou para as freiras, desafiando-as com suas palavras afiadas. Ele era mais rico do que todos nós. Mas o que aconteceu com seu legado? As freiras pareciam pálidas, algumas chorando. As lágrimas escorriam por seus rostos, como se soubessem algo que não podiam contar. A irmã Beatriz, com a voz embargada, finalmente falou. A verdade sobre o avô de Miguel, ela pode arruinar vidas. A maldição da fortuna que nunca foi ganha. No ar pesava uma tensão carregada. Olivia sentiu sua própria história desmoronando. O passado dela a interligava a esse segredo. O que aconteceria se Miguel soubesse que sua própria avó tinha um papel na desgraça que havia assolado a família? Ela olhou para o menino, com seus olhos brilhantes, e uma onda de desespero a dominou. E aí veio a reviravolta. O empresário, ainda provocativo, atirou uma segunda carta ao chão. Com um ruído profundo, algo mais apareceu. Uma foto antiga de um homem que era muito parecido com Miguel. Esse é o verdadeiro herdeiro, não Miguel. Ele é só uma sombra da verdadeira linhagem. Os olhos de Olivia se arregalaram. Ela teve 1.000.000 de pensamentos ao mesmo tempo. O que isso significava? O que se tornaria de Miguel e a dança das freiras? Tudo agora parecia uma ilusão frágil. A verdade estava ali, balançando na balança entre a esperança e a destruição. Miguel, confuso, olhou de um rosto a outro tentando entender. E Olivia sentiu que a única coisa que restava agora era uma escolha devastadora. O que ela faria para proteger seu neto desta revelação? As freiras ao fundo, suas danças antes vibrantes agora sombrias, pareciam representar não só a redenção, mas o próprio colapso de um futuro que poderia ter sido lindo. As sombras se alongavam ainda mais, e a noite parecia tragar todo o calor. O que aconteceria agora? A verdade estava prestes a explodir, e a vida deles jamais seria a mesma. Olivia respirou fundo e sentiu que a batalha para proteger Miguel havia apenas começado. Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo o que ela conseguia ver era aquela foto, aquela imagem que desafiava suas memórias e seu coração. Miguel, ainda confuso, olhava para os rostos pálidos das freiras e para a expressão sombria do empresário. Ele não entendia a gravidade do momento, mas sentia a pressão do medo que pairava no ar. E quem é esse homem? Miguel perguntou, os olhos grandes de incerteza. Olivia queria responder, mas as palavras falharam. O empresário, como um predador esfomeado, sorriu, como se estivesse o verdadeiro herdeiro, sua verdadeira linhagem. Isso muda tudo. A herança que você tanto preservou, Olivia, é só fumaça. Ele não é quem você pensava. As freiras, antes tão cheias de vida e esperanças, agora pareciam flutuar em um mar de pânico. A irmã Beatriz, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrou. O passado nunca morre, e a verdade pode ser mais destrutiva do que a pobreza. Olivia se sentiu pequena, como se estivesse sendo puxada para uma tempestade. Miguel se virou para ela, buscando respostas,
E ela finalmente disse: "Nada disso é verdade, meu amor. Isso não importa. Só importa você." Mas no fundo de sua alma, a dúvida começou a germinar. E se houvesse algo mais? Algo que ela havia escondido até de si mesma? Antes que pudesse se aprofundar nos próprios pensamentos, o empresário avançou, rasgando a tensão como um relâmpago cortando a noite. "Espera! Eu tenho mais uma revelação." Ele se inclinou, puxando algo brilhante do bolso. Um colar. Um colar que Olivia reconheceu instantaneamente. O pêndulo de um antigo símbolo de sua família. Algo que ela acreditava ter perdido para sempre. "Isso pertence à sua avó, Olivia. O que mais você está escondendo?" O peso das palavras dele se instalou no ar. Olivia sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. O colar brilhava sob a luz, mas não era um sinal de vitória. Era uma mancha, uma cicatriz mal escondida. Miguel, percebendo o impacto da revelação, começou a tremer. "Vó, você me disse que minha família era só você e eu." Eu não sabia." Olivia balbuciou, as mãos tremendo. O passado que ela manteve em segredo agora estava exposto, ressoando na praça vazia como um sino quebrado. As freiras, agora em estado de choque, estavam paralisadas, e uma delas, chamada Clara, disse calmamente: "A verdade nos liberta, mas ela também nos aprisiona." E como se uma nova onda tivesse surgido, a porta da barbearia abriu, de repente. Uma figura familiar surgiu de trás dela. "Mãe!" Uma voz que fez o coração de Olivia parar. Era Luciana, sua filha, a mãe de Miguel, que todos acreditavam ter desaparecido. "Mãe, preciso te contar." Mas antes que Luciana pudesse ir além, o empresário interveio, olhos brilhando, com o prazer de uma vitória tão amarga. "Agora, a legião do segredo está completa. O que mais você tem a esconder, Olivia?" O olhar de Luciana foi de choque e confusão. "O que está acontecendo?" A noite estava carregada de revelações, e Olivia mal podia suportar o peso delas. Enquanto o colar brilhava e a verdade crispava o ar, ela percebeu que não apenas a identidade de Miguel estava em jogo, mas também tudo que ela lutou para proteger. As freiras começaram a murmurar, e o som de suas vozes se mesclava com os ecos de uma verdade insuportável. Olivia respirou fundo, percebendo que a tempestade havia apenas começado. O que tudo isso significava? Que segredos ainda estavam escondidos sob os escombros de suas vidas? Uma sombra de incerteza se instalou, e ela sabia que nada seria o mesmo dali em diante. O futuro de Miguel estava mais nebuloso do que nunca, e Olivia sentiu a pressão da escolha, a escolha que poderia destruir ou salvar a vida dele. E qual era o custo dessa verdade? Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo o que ela conseguia ver era aquela foto. Sua voz tremia, e Olivia sentiu como se um peso a esmagasse. Naquele momento, a atmosfera já carregada de tensão ficou ainda mais densa. O empresário, deleitando-se na confusão que causara, fez uma pausa, como se estivesse saboreando o drama que se desdobrava diante dele. "Você não sabia, não é, Olivia? Essa foto não é só de um homem. Ele é o verdadeiro herdeiro, a chave para tudo. A maldição e a riqueza de sua família se entrelaçam." Então, enquanto a atenção de todos se voltava para a imagem na mão do empresário, um barulho estrondoso ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés deles, e a barbearia, aquela estrutura antiga, começou a desmoronar. Um grito coletivo se espalhou entre as freiras, e Olivia, de olhos arregalados, viu o teto desabar, pedaços de madeira e telhas voando em sua direção. Um reflexo de instinto,
a fez puxar Miguel para trás. Não! O que está acontecendo? Ele gritava, a confiança deslizando por entre seus dedos. A fumaça começou a se espalhar, obscurecendo a visão. Olivia não sabia se o que acontecia era uma consequência do que ele revelou ou se era apenas um acidente infeliz. Miguel, olhos arregalados, sussurrou: Vó, estou com medo. Ela apenas apertou a mão dele mais forte, mas a verdadeira reviravolta veio quando a figura de Luciana, sua filha, emergiu por trás da névoa de fumaça. Mãe, obedeça ao que vou dizer. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade inesperada. O semblante de Luciana estava mudado, como se algo a tivesse transformado. A verdade que você está tentando proteger, ela é mais dolorosa do que você pensa. Você não pode ser a Luciana que desapareceu. Olivia balbuciou, o coração disparando. Não podia acreditar no que via. Era como se o tempo nunca tivesse passado para sua filha. E, ao mesmo tempo, tudo ao seu redor desmoronasse. Miguel observava tudo, sem entender, e ela sabia que precisava protegê-lo. Mãe, essa foto não é apenas sobre herança. É sobre a maldição que você carrega. E eu posso trazer a cura. Mas a verdade precisa vir à tona. O desespero e a urgência na voz de Luciana cortaram Olivia como uma faca. Havia algo mais, algo muito mais profundo do que a revelação do empresário. Mãe, você precisa saber que a verdadeira razão do meu desaparecimento foi por causa disso. O avô de Miguel não era quem você pensava. Ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que poderia nos destruir a todos. O olhar de Luciana era sério, solidário, mas Olivia sentia uma tempestade se formando dentro dela. A barbearia, agora desmoronando, parecia a personificação do peso da história que todos carregavam. Os segredos revelados dançavam no ar como partículas de poeira, prontos para se misturarem ao caos. As freiras, atordoadas, observavam, algumas em prantos, outras em silêncio, enquanto a estrutura ruía ao seu redor. E enquanto a fumaça se intensificava, Olivia percebeu que a verdade não era algo que poderia ser facilmente domada. A vida de Miguel, a riqueza, a história da família, tudo estava ligado a uma linha invisível de dor e segredos. O que você está dizendo, Luciana? O que mais você escondeu? O medo e a raiva estavam entrelaçados em sua voz, implorando por respostas. A companhia do passado se misturava com a herança. É só uma sombra de tudo que perdemos. Olivia sentiu uma onda de impotência. A barbearia não era só um espaço físico. Era onde segredos eram guardados e agora parecia um cemitério de sonhos. Luciana, precisamos sair daqui rapidamente. Uma nova urgência nascia. O tempo se esgotava. Só que algo nas palavras de Luciana a fez hesitar. O que você quer dizer com a herança é só uma sombra? O que está acontecendo realmente? A fumaça se erguia. E a verdade parecia perto de ser revelada. Mas o custo disso poderia ser devastador. Olivia, agachando-se para proteger Miguel, sabia que novos segredos estavam à solta, prestes a desmoronar tudo ao seu redor. A escuridão estava chegando, e a história delas tomava uma nova direção. Um destino incerto, onde a sobrevivência dependia de segredos, e a liberdade poderia significar a perda de tudo. Ela olhou para o rosto de Miguel, e o medo dela se intensificou. Que tipo de verdade aguardava por eles? Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo o que ela conseguia ver era aquela foto, aquela imagem que desafiava suas memórias e seu coração. Miguel, ainda confuso,
olhava para os rostos pálidos das freiras e para a expressão sombria do empresário. Quem é esse homem? Sua voz tremia, e Olivia sentiu como se um peso a esmagasse. Naquele momento, a atmosfera já carregada de tensão ficou ainda mais densa. O empresário, deleitando-se na confusão que causara, fez uma pausa, como se estivesse saboreando o drama que se desdobrava diante dele. Você não sabia, não é, Olivia? Essa foto não é só de um homem. Ele é o verdadeiro herdeiro, a chave para tudo. A maldição e a riqueza de sua família se entrelaçam. Então, enquanto a atenção de todos se voltava para a imagem na mão do empresário, um barulho estrondoso, o chão tremeu sob os pés deles, e a barbearia, aquela estrutura antiga, começou a desmoronar. Um grito coletivo se espalhou entre as freiras, e Olivia, de olhos arregalados, viu o teto desabar, pedaços de madeira e telhas voando em sua direção. Um reflexo de instinto a fez puxar Miguel para trás, protegendo-o com o corpo. A cena se transformou em caos. As freiras tentavam se proteger umas às outras, enquanto o empresário, tomado pelo pânico, recuou assustado. Não! O que está acontecendo? Ele gritava, a confiança deslizando por entre seus dedos. Era como se a própria cidade tivesse decidido se vingar de segredos há muito guardados. Vamos! Precisamos sair! Olivia berrou, puxando Miguel, e com um empurrão, fez-se caminho em meio ao entulho. O cheiro de fumaça invadia os pulmões, e o ar, mas a sua mente ainda lutava com as revelações. Luciana, sua filha, uma urgência no olhar, que deixava claro que o pânico não era o único problema. Mãe, a verdade que você está tentando proteger, ela é mais dolorosa do que você pensa. A frase pesava como um tijolo. Olivia não sabia se a filha estava delirando ou se havia realmente algo mais. Então, de repente, como se tudo tivesse caído em uma queda livre, uma figura surgiu da fumaça densa. Um homem alto, com um olhar penetrante, materializou-se, e as freiras se encolheram, algumas murmurando orações, enquanto outras pareciam reconhecer o visitante. Chega de segredos, Olivia! O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Era Alexandre, o pai de Olivia, que todos pensavam estar morto há anos. Você aqui? O choque a paralisou. Ponto. Alexandre não deveria estar ali. Ele era uma memória, um ecos do passado. E estava vivo. Miguel olhou entre os dois, seu pequeno rosto confuso. Eu vim buscar você e Miguel. Ele gritou, apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. As lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia. O que você está fazendo? A mente dela girava. Por que você não me disse que estava vivo? Porque eu tinha que protegê-la. O passado voltou para nos assombrar. Aquela foto. Ela não representa apenas uma herança. É um aviso. As palavras dele se misturavam com o barulho do desmoronamento da barbearia, e Olivia sentiu a realidade se esvair de suas mãos. Um aviso sobre o quê? Ela exigiu, a voz embargada. E antes que pudesse obter uma resposta, o empresário, relutante e atordoado, recuperou a compostura. Você não pode deixá-lo falar. Ele é a origem de todos os nossos problemas. A tensão pairava, pesada e sufocante. A presença de Alexandre mudava tudo. Ele é o verdadeiro herdeiro, e seu legado não é de riqueza, mas de dor e traição. A revelação pesava como chumbo, e o olhar de Olivia se desviou para a imagem que ainda estava nas mãos do empresário. Então, com um movimento rápido,
Alexandre disparou para o empresário e agarrou a foto. Você nunca deve tê-la entendido. Ele gritou, e nesse momento um pedaço de telhado caiu, atingindo o empresário e fazendo-o cair, um gemido escapando de seus lábios. Uau! A luta pelo legado havia se tornado uma batalha real, e tudo que Olivia sonhou em proteger estava prestes a expor sua verdadeira natureza. O peso do que estava acontecendo a atingiu como uma onda. Enquanto o caos reinava ao redor, Olivia se encontrou em uma encruzilhada. O que ela escolheria saber sobre sua família e a que custo? Miguel a puxou, aterrorizado, e ela precisou decidir, rápido, com o coração acelerado, o que realmente era mais perigoso: a verdade que havia escondido ou os segredos que poderiam destruí-los. Tudo já não era o que parecia. Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo que ela conseguia ver era aquela foto, aquela imagem que desafiava suas memórias e seu coração. Miguel, ainda confuso, olhava para os rostos pálidos das freiras e para a expressão sombria do. Naquele momento, a atmosfera já carregada de tensão ficou ainda mais densa. O empresário, deleitando-se na confusão que causara, fez uma pausa, como se estivesse saboreando o drama que se desdobrava diante dele. Você não sabia, não é, Olivia? Essa foto não é só de um homem. Ele é o verdadeiro herdeiro, a chave para tudo. A maldição e a riqueza de sua família se entrelaçam. Então, enquanto a atenção de todos se voltava para a imagem na mão do empresário, um barulho estrondoso ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés deles, e a barbearia, aquela estrutura antiga, começou a desmoronar. Um grito coletivo se espalhou entre as freiras, e Olivia, de olhos arregalados, viu o teto desabar, pedaços de madeira e telhas voando em sua direção. Um reflexo de instinto a fez puxar Miguel para trás, protegendo-o com o corpo. A cena se transformou em caos. As freiras tentavam se proteger umas às outras, enquanto o empresário, tomado pelo pânico, recuou assustado. Não! O que está acontecendo? Ele gritava, a confiança deslizando por entre seus dedos. Vamos! Precisamos sair! Olivia berrou, puxando Miguel, e com um empurrão, fez-se caminho em meio ao entulho. O cheiro de fumaça invadia os pulmões, e o ar quente tornava a respiração difícil. Mas a sua mente ainda lutava com as revelações. Luciana, sua filha, enfrentou-a com uma urgência no olhar que deixava claro que o pânico não era o único problema. Mãe, a verdade que você está tentando proteger, ela é mais dolorosa do que você pensa. A frase pesava como um tijolo. Olivia não sabia se a filha estava delirando ou se havia realmente algo mais. Então, de repente, como se tudo tivesse caído em uma queda livre, uma figura surgiu da fumaça densa. Um homem alto, com um olhar penetrante, materializou-se, e as freiras se encolheram, algumas murmurando orações, enquanto outras pareciam reconhecer o visitante. Chega de segredos, Olivia. O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Era Alexandre, e pai de Olivia, que todos pensavam estar morto há anos. Você? Aqui? O choque a paralisou. Alexandre não deveria estar ali. Ele era uma memória, um ecos do passado, e estava vivo. Miguel olhou entre os dois, seu pequeno rosto confuso. Eu vim buscar você e Miguel, ele gritou apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. As lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia. O que você está fazendo? A mente dela girava. Por que você não me disse que estava vivo? Porque eu tinha que protegê-la. O passado voltou para nos assombrar. Aquela foto. Ela não representa apenas uma herança. É um aviso. As palavras dele se misturavam com o barulho do desmoronamento da barbearia, e Olivia sentiu a realidade se esvair de suas mãos.
Um aviso sobre o quê? Ela exigiu, a voz embargada. E antes que pudesse obter uma resposta, o empresário, relutante e atordoado, recuperou a compostura. Você não pode deixá-lo falar. Ele é a origem de todos os nossos problemas. A tensão pairava, pesada e sufocante. A presença de Alexandre mudava tudo. Ele é o verdadeiro herdeiro, e seu legado não é de riqueza, mas de dor e traição. A revelação pesava como chumbo, e o olhar de Olivia se desviou para a imagem que ainda estava nas mãos do empresário. Então, com um movimento rápido, Alexandre disparou para o empresário e agarrou a foto. Você nunca deve tê-la entendido, ele gritou, e nesse momento um pedaço de telhado caiu, atingindo o empresário e fazendo-o cair, um gemido escapando de seus lábios. Uau! A luta pelo legado havia se tornado uma batalha real, e tudo o que Olivia sonhou em proteger estava prestes a expor sua verdadeira natureza. No entanto, no instante seguinte, uma sombra que ninguém esperava apareceu. Uma freira, a irmã Clara, que até então estava quieta e apática, o tempo congelou. Os rostos na sala se viraram. A confusão transformou-se em choque absoluto. A irmã Clara? Olivia murmurou confusa. O que você quer dizer? Clara estendeu as mãos tremendo. Ele e eu somos filhos do mesmo pai. A linhagem foi manchada por culpa e traições. E o homem na foto, ele não é quem você pensa que é. O grito de Miguel ecoou pela barbearia em ruínas. O que isso significa? Quem sou eu então? A revelação cortou o ar. Olivia, atônita, sentiu o chão se abrir sob seus pés. As certezas que sustentavam sua vida agora desmoronavam como a estrutura ao seu redor. Eu não posso falar mais, gritou Clara, pisoteada pela pressão do momento e da fumaça. Mas você deve escolher seu caminho, antes que seja tarde demais. E com isso, a barbearia ruiu definitivamente, levando com ela segredos e revelações, enquanto Olivia olhava para Miguel, percebendo que a proteção que ela tanto lutou para dá-lo poderia ter exposto um futuro ainda mais sombrio. E em meio ao caos, ela se perguntou: que verdade é essa que se revelou? As esperanças e medos entrelaçavam-se ao seu redor, prontos para explodir. A luta pela verdade estava apenas começando. Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo o que ela conseguia ver era aquela foto, aquela imagem que desafiava suas memórias e seu coração. Miguel, ainda confuso, olhava. Naquele momento, a atmosfera já carregada de tensão ficou ainda mais densa. O empresário, deleitando-se na confusão que causara, fez uma pausa, como se estivesse saboreando o drama que se desdobrava diante dele. Você não sabia, não é, Olivia? Essa foto não é só de um homem. Ele é o verdadeiro herdeiro, a chave para tudo. A maldição e a riqueza de sua família se entrelaçam. Então, enquanto a atenção de todos se voltava para a imagem na mão do empresário, um barulho estrondoso ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés deles, e a barbearia, aquela estrutura antiga, começou a desmoronar. Um grito coletivo se espalhou entre as freiras, e Olivia, de olhos arregalados, viu o teto desabar, pedaços de madeira e telhas voando em sua direção. Um reflexo de instinto a fez puxar Miguel para trás, protegendo-o com o corpo. O que está acontecendo? Ele gritava, a confiança deslizando por entre seus dedos. Vamos! Precisamos sair! Olivia berrou,
puxando Miguel, e com um empurrão, fez-se caminho em meio ao entulho. O cheiro de fumaça invadia os pulmões e o ar quente tornava a respiração difícil. Mas a sua mente ainda lutava com as revelações. Luciana, sua filha, enfrentou-a com uma urgência no olhar que deixava claro que o pânico não era o único problema. Mãe, a verdade que você está tentando proteger, ela é mais dolorosa do que você pensa. A frase pesava como um tijolo. Olivia não sabia se a filha estava delirando ou se havia realmente algo mais. Então, de repente, como se tudo tivesse caído em uma queda livre, uma figura surgiu da fumaça densa. Um homem alto, com um olhar penetrante, materializou-se. E as freiras se encolheram, algumas murmurando orações, enquanto outras pareciam reconhecer o visitante. Chega de segredos, Olivia! O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Era Alexandre, o pai de Olivia, que todos pensavam estar morto há anos. Você, aqui? O choque a paralisou. Alexandre não deveria estar ali. Ele era uma memória, um ecos do passado. E estava vivo. Miguel olhou entre os dois, seu pequeno rosto confuso. Eu vim buscar você e Miguel, ele gritou, apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. As lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia. O que você está fazendo? A mente dela girava. Por que você não me disse que estava vivo? Porque eu tinha que protegê-la. O passado voltou para nos assombrar. Aquela foto, ela não representa apenas uma herança. É um aviso. As palavras dele se misturavam com o barulho do desmoronamento da barbearia, e Olivia sentiu a realidade se esvair de suas mãos. Um aviso sobre o quê? Ela exigiu, a voz embargada. E, antes que pudesse obter uma resposta, o empresário, relutante e atordoado, recuperou a compostura. Você não pode deixá-lo falar. Ele é a origem de todos os nossos problemas. A tensão pairava, pesada e sufocante. A presença de Alexandre mudava tudo. Ele é o verdadeiro herdeiro. E o legado não é de riqueza, e dor e traição. A revelação pesava como chumbo, e o olhar de Olivia se desviou para a imagem que ainda estava nas mãos do empresário. Então, com um movimento rápido, Alexandre disparou para o empresário e agarrou a foto. Você nunca deve tê-la entendido! Ele gritou, e nesse momento um pedaço de telhado caiu, atingindo o empresário e fazendo-o cair, um gemido escapando de seus lábios. Uau! A luta pelo legado havia se tornado uma batalha real, e tudo o que Olivia sonhou em proteger. No entanto, no instante seguinte, uma sombra que ninguém esperava apareceu. Uma freira, a irmã Clara, que até então estava quieta e apática, deu um grito agudo. Esperem! Eu nunca pude contar a verdade. Eu sou irmã de Alexandre. O tempo congelou. Os rostos na sala se viraram. A confusão transformou-se em choque absoluto. A irmã Clara? Olivia murmurou, confusa. O que você quer dizer? Clara estendeu as mãos tremendo. Ele e eu somos filhos do mesmo pai. A linhagem foi manchada por culpa e traições. E o homem na foto, ele não é quem você pensa que é. O grito de Miguel ecoou pela barbearia em ruínas. O que isso significa? Quem sou eu, então? A revelação cortou o ar. Olivia, atônita, sentiu o chão se abrir sob seus pés. As certezas que sustentavam sua vida agora desmoronavam como a estrutura ao seu redor. Eu não posso falar mais, gritou Clara, pisoteada pela pressão do momento e da fumaça.
Mas você deve escolher seu caminho antes que seja tarde demais. E com isso, a barbearia ruiu definitivamente, levando com ela segredos e revelações. Enquanto Olivia olhava para Miguel, percebendo que a proteção que ela tanto lutou para dá-lo poderia ter exposto um futuro ainda mais sombrio. E em meio ao caos, ela se perguntou: que verdade é essa que se revelou? As esperanças e medos entrelaçavam-se ao seu redor, prontos para explodir. A luta pela verdade estava apenas começando. Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo que ela conseguia ver era aquela foto. Aquela imagem que desafiava suas memórias e seu coração. Miguel, ainda confuso, olhava para os rostos pálidos das freiras e para a expressão sombria do empresário. Quem é esse homem? Sua voz tremia, e Olivia sentiu como se um peso a esmagasse. Naquele momento, a atmosfera já carregada de tensão ficou ainda mais densa. O empresário, deleitando-se na confusão que causara, fez uma pausa, como se estivesse saboreando o drama que se desdobrava diante dele. Você não sabia, não é, Olivia? Essa foto não é só de um homem. Ele é o verdadeiro herdeiro, a chave para tudo. A maldição e a riqueza de sua família se entrelaçam. Então, enquanto a atenção de todos se voltava para a imagem na mão do empresário, um barulho estrondoso ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés deles e a barbearia, aquela estrutura antiga, começou a desmoronar. Um grito coletivo se espalhou entre as freiras e Olivia, de olhos arregalados, viu o teto desabar, pedaços de madeira e telhas voando em sua direção. Um reflexo de instinto a fez puxar Miguel para trás, protegendo-o com o corpo. A cena se transformou em caos. As freiras tentavam se proteger umas às outras, enquanto o empresário, tomado pelo pânico, recuou assustado. Não! O que está acontecendo? Ele gritava, a confiança deslizando por entre seus dedos. Vamos! Precisamos sair! Olivia berrou, puxando Miguel, e com o empurrão, fez-se caminho em meio ao entulho. O cheiro de fumaça invadia os pulmões e o ar quente tornava a respiração difícil. Mas a sua mente ainda lutava com as revelações. Luciana, sua filha, enfrentou-a com uma urgência no olhar que deixava claro que o pâmaco não era o único problema. Mãe, a verdade que você está tentando proteger, ela é mais dolorosa do que você pensa. A frase pesava como um tijolo. Olivia não sabia se a filha estava delirando ou realmente algo mais. Então, de repente, como se tudo tivesse caído em uma queda livre, uma figura surgiu da fumaça densa. Um homem alto com um olhar penetrante materializou-se, e as freiras se encolheram, algumas murmurando orações, enquanto outras pareciam reconhecer o visitante. Chega de segredos, Olivia! O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Era Alexandre, o pai de Olivia, que todos pensavam estar morto há anos. Você? Aqui? O choque a paralisou. Alexandre não deveria estar ali. Ele era uma memória, um ecos do passado. E estava vivo. Miguel olhou entre os dois, seu pequeno rosto confuso. Eu vim buscar você e Miguel, ele gritou, apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. As lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia. O que você está fazendo? A mente dela girava. Por que você não me disse que estava vivo? O passado voltou para nos assombrar. Aquela foto, ela não representa apenas uma herança. É um aviso. As palavras dele se misturavam com o barulho do desmoronamento da barbearia, e Olivia sentiu a realidade se esvair de suas mãos.
Um aviso sobre o quê? Ela exigiu, a voz embargada. E antes que pudesse obter uma resposta, o empresário, relutante e atordoado, recuperou a compostura. Você não pode deixá-lo falar. Ele é a origem de todos os nossos problemas. A tensão pairava, pesada e sufocante. A presença de Alexandre mudava tudo. Ele é o verdadeiro herdeiro. E seu legado não é de riqueza, mas de dor e traição. A revelação pesava como chumbo, e o olhar de Olivia se desviou para a imagem que ainda estava nas mãos do empresário. Mas a verdade estava prestes a ser ainda mais devastadora. Enquanto todos olhavam para Alexandre, ele se virou, um olhar de desespero estampado no rosto. Não há mais tempo. Vocês precisam saber. O som de telhas caindo ecoava em seus ouvidos. O homem, na foto, não é apenas um herdeiro. Ele é o responsável pela destruição da nossa família. Olivia não entendia, o coração disparado. O que você quer dizer com isso? E foi nesse momento que a irmã Clara, com lágrimas nos olhos, gritou. Ele é seu irmão, Olivia. O mesmo pai. A mesma mãe. Essa história de legados e maldições, tudo isso começou há muito tempo. Um vazio se instalou. Um silêncio aterrador. Miguel olhou de um lado para o outro, paralisado. Olivia sentiu que o chão se abria sob seus pés. Irmão? Ela mal conseguia absorver a mensagem. Mas por que ninguém me disse? Porque proteger você foi nossa prioridade. Alexandre começou a explicar, mas os gritos da barbearia quase o abafaram. Proteger de quem? Olivia sentiu a raiva e a dor crescerem. De quem, Alexandre? Ela não queria acreditar no que estava ouvindo. Alexandre hesitou. O peso da verdade sobre ele era opressor. Dele, do seu irmão, quem separou a nossa família. Apontou para a figura em pé, agora em meio à fumaça. O empresário gemia no chão, sua expressão de dor se transformando em um sorriso maligno. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir. O passado está mais vivo do que nunca. E assim, enquanto as paredes da barbearia caíam e seu futuro parecia desmoronar, Olivia teve uma única certeza. O caos estava apenas começando. O legado não era apenas um presente, mas uma maldição que poderia destruir tudo. O que ela faria agora tornaria a linha entre o bem e o mal ainda mais turva. E a verdade? Essa verdade aguardava, pronta para se revelar. Olivia estava paralisada. O mundo à sua volta parecia girar, mas tudo que ela conseguia ver era aquela foto, aquela imagem que desafiava suas memórias e seu coração. Miguel, ainda confuso, olhava para os rostos pálidos das freiras e para a expressão sombria do empresário. Quem é esse homem? Sua voz tremia, e Olivia sentiu como se um peso a esmagasse. Naquele momento, a atmosfera já carregada de tensão ficou ainda mais densa. O empresário, deleitando-se na confusão que causara, fez uma pausa, como se estivesse saboreando o drama que se desdobrava diante dele. Você não sabia, não é, Olivia? Essa foto não é só de um homem. Ele é o verdadeiro herdeiro, a chave para tudo. A maldição e a riqueza de sua família se entrelaçam. Então, enquanto a atenção de todos se voltava para a imagem na mão do empresário, um barulho estrondoso ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés deles, e a barbearia, aquela estrutura antiga, começou a desmoronar. Um grito coletivo se espalhou entre as freiras, e Olivia, de olhos arregalados, viu o teto desabar, pedaços de madeira e telhas voando em sua direção. O reflexo de instinto a fez puxar Miguel para trás, protegendo-o com o corpo. A cena se transformou
em caos. As freiras tentavam se proteger umas às outras, enquanto o empresário, tomado pelo pânico, recuou assustado. Não! O que está acontecendo? Ele gritava, a confiança deslizando por entre seus dedos. Vamos! Precisamos sair! Olivia berrou, puxando Miguel, e com um empurrão, fez-se caminho em meio ao entulho. O cheiro de fumaça invadia os pulmões e o ar quente tornava a respiração difícil. Mas sua mente ainda lutava com as revelações. Luciana, sua filha, enfrentou-a com uma urgência no olhar que deixava claro que o pânico não era o único problema. Mãe, a verdade que você está tentando proteger, ela é mais dolorosa do que você pensa. A frase pesava como um tijolo. Olivia não sabia se a filha estava delirando ou se havia realmente algo mais. Então, de repente, como se tudo tivesse caído em uma queda livre, uma figura surgiu da fumaça densa. Um homem alto, com um olhar penetrante, materializou-se, e as freiras se encolheram, algumas murmurando orações, enquanto outras pareciam reconhecer o visitante. Chega de segredos, Olivia! O homem gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Era Alexandre, o pai de Olivia, que todos pensavam estar morto há anos. Você, aqui? O choque a paralisou. Alexandre não deveria estar ali. Ele era uma memória, um eco do passado. E estava vivo. Miguel olhou entre os dois, seu pequeno rosto confuso. Eu vim buscar você e Miguel. Ele gritou, apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. As lágrimas escorriam pelo rosto de Olivia. O que você está fazendo? A mente dela girava. Por que você não me disse que estava vivo? Porque eu tinha que protegê-la. O passado voltou para nos assombrar. Aquela foto, ela não representa apenas uma herança. É um aviso. Olivia não estava pronta para isso. Mas antes que pudesse perguntar mais, o empresário, relutante e atordoado, recuperou a compostura. Você não pode deixá-lo falar. Ele é a origem de todos os nossos problemas. Problemas? Está tudo desmoronando! Gritou, e do canto do olho, Olivia viu algo brilhar na mão de Alexandre. Um colar reluzente, pendurado em seu pescoço. Um pêndulo familiar que ela reconheceria em qualquer lugar. Não! O que você está fazendo com o colar do nosso avô? Os olhos de Olivia se arregalaram. Onde você conseguiu isso? Olivia, Alexandre hesitou. Seu rosto uma mistura de medo e revelação. Ele foi um presente da nossa mãe, um símbolo do legado. Legado? Você está me dizendo que ainda acredita nesse maldito legado? O empresário riu, interrompendo-os. A verdade é que nós todos estamos aqui por causa desse legado maldito. E naquele momento, um grito ensurdecedor cortou o ar. A irmã Clara, com a expressão distorcida de dor, desabou no chão. Todo mundo parou. O caos ficou em suspenso. A maldição, ela não pode nos pegar. Os olhos da freira estabanhados e sua voz tremia. Vocês não entendem. O colar é a fonte da maldição. Miguel olhou para Olivia, confuso. Vó, o que está acontecendo? Olivia não sabia o que dizer. As vozes confundiam-se, misturando pânico com revelações. A vida de Miguel está em perigo, Clara disse, arfando. O legado deve parar de correr, ou ele poderá. E quando a irmã fez menção a uma nova reviravolta, o chão sob eles tremeu novamente. A barbearia, já debilitada, começou a desmoronar ainda mais rápido. Rápido! Para fora! Gritou Alexandre,
puxando Olivia e Miguel em direção à saída. Mas Clara, caída, balbuciava. O verdadeiro herdeiro não é quem você pensa. É tudo uma ilusão. Assim que atravessaram a porta, o mundo exterior apareceu como um conforto temporário. Mas a verdade baforava atrás deles como um demônio, pronta para se revelar. O que significava a declaração de Clara? O que mais havia escondido a família? E Miguel, aquele menino inocente, estava mesmo em perigo? Misto de medo e esperança tomou conta de Olivia. Ela sabia que essa história não tinha acabado. Era apenas o começo da batalha. A batalha pela verdade. A pergunta era: qual verdade? A de Clara? A verdade do colar? Ou algo ainda mais profundo e aterrorizante que estava por vir? Olivia sentiu o coração acelerar, a adrenalina correndo por suas veias enquanto a barbearia desmoronava ao fundo. A fumaça envolvia tudo, mas ela não podia recuar agora. Era o momento de enfrentar a verdade. Miguel, fique atrás de mim! Ela gritou, segurando a mão do menino com força. Alexandre se aproximou, puxando Olivia para mais perto dele. Precisamos escapar, mas primeiro precisamos desvendar isso. O colar, Olivia. Ele é a chave. As palavras dele ressoavam na mente de Olivia como um tambor. O colar, a herança, os segredos, tudo levava a um caminho desconhecido. E se a verdade nos destruir? Olivia perguntou, os olhos cheios de lágrimas. Não era apenas a vida dela ou de Miguel em risco. Era a história de toda a família. A irmã Clara, caída no chão, tremia com visões do passado. A maldição não pode ser herdada, ela gritou, a voz fraca, quase desesperada. Precisamos quebrá-la agora. Miguel olhou para as figuras em sua volta e, em um impulso, caminhou até a irmã Clara. Tia, o que devemos fazer? Sua voz era doce, mas agora carregava um peso de responsabilidade incomum para uma criança sua. A expressão de Clara mudou momentaneamente, como se um raio de esperança estivesse surgindo. O colar precisa ser colocado em um lugar seguro, um lugar que pertença ao passado e não ao futuro. Antes que o ciclo se repita, ela respondeu ofegante. A sala estava cheia de tensão, e as freiras em volta começavam a entoar uma oração, uma sinfonia de vozes que quase calmava a sala. Alexandre, então, se virou para Olivia e Miguel. Vamos! O mistério do colar deve ser resolvido antes que a história se repita. Com isso, os três se uniram em uma corrida frenética através das ruínas, enquanto a cena ao redor deles se transformava em um caos sonoro. As freiras continuaram a orar, criando um cenário de força ao fundo. O empresário se arrastava pelo chão, mal conseguindo balbuciar uma palavra. Vocês não têm ideia da verdadeira herança. Foi tudo o que conseguiu murmurar antes de ser deixado para trás. Olivia não olhou para trás. Não havia tempo. Finalmente, chegaram a uma velha capela nos fundos da barbearia. As paredes cobertas de musgo e com o teto quebrado. Era um espaço cheio de memórias e ecos de outros tempos. A luz filtrava-se através das janelas empoeiradas, criando um sagrado abrigo contra a tempestade que se aproximava. É aqui! Clara exclamou. Era um sussurro, um grito de liberdade. Olivia, com tremor nas mãos, segurou o colar. O que faço com isso? Para onde coloco? Na cripta, o lugar onde tudo começou, respondeu Clara. Olivia correu até uma pequena porta de madeira que se abriu, revelando
uma escada e espiral que descia para a escuridão. Voltou-se para Miguel e Alexandre. Vocês vêm comigo? Vamos, não podemos hesitar. Alexandre disse, puxando Miguel ao seu lado. Os três desceram juntos, descobrindo um espaço oculto que cheirava a história e segredos. Olivia sentiu um arrepio. Ali, no fundo, era onde as verdades se escondiam, e com um impulso, Olivia colocou o colar no altar coberto de poeira. No instante que fez isso, uma luz suave começou a perpassar as paredes. As freiras na capela à espera, suas vozes crescendo em harmonia, sentindo que a maldição estava prestes a ser quebrada. Enquanto a energia pulsava ao redor, Olivia segurou a mão de Miguel, um pouco mais firme, um símbolo de amor e proteção. No entanto, assim que a luz começou a brilhar intensamente, algo colossal estalou. O chão tremia. Olivia olhou ao redor, seu coração batendo forte e seu corpo em alerta. O colar, a herança, tudo isso poderia custar algo mais precioso. E quando a luz finalmente apagou, uma questão ficou pairando no ar, como se o destino tivesse mudado. O que aconteceria com eles agora? O eco das freiras ainda ressoava, e Olivia soube que a luta estava longe de acabar. Ponto. Mas a sensação de um novo começo iluminava os olhos de Miguel. Eles haviam enfrentado a tempestade juntos. E agora, um novo caminho se descortinava diante deles. Se você chegou até aqui, isso significa que essa história te tocou. Não deixe que nossas próximas aventuras te escapem. É hora de se inscrever imediatamente no canal, para não perder nenhum capítulo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda imensamente com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com cada ação. Vamos lá!